E o Festival de Cannes chega à reta final e, além do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, 2 outros títulos despontam aí como favoritos à Palma de Ouro, viu? E a nossa Érica Abreu está lá em Cannes e traz mais detalhes pra gente. Na 78ª edição do Festival de Cannes, a emoção não está só nas telas, mas também nas expectativas. O evento que consagra o melhor do cinema mundial termina neste sábado, dia 24. E a pergunta que paira no ar é: quem leva a Palma de Ouro? The History of Sounds, dirigido por Oliver Hermanus, e Sirat, de Oliver Lacks, também estão entre os grandes favoritos, ao lado de O Agente Secreto, do brasileiro Kleber Mendonça Filho. Ali, tudo é feito com muita grana. Aqui, a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. Em um dos maiores palcos do cinema mundial, a diversidade de histórias, culturas e formas de narrar marcou essa edição do Festival de Cannes. Entre filmes autorais, produções grandiosas e obras intimistas, a seleção desse ano provoca debates e novas perspectivas sobre o que é fazer cinema hoje. O Leitura Dinâmica conversou exclusivamente com Oliver Hermanus e Paul Mescal, direto dos bastidores da Croisette. Uma conversa inédita para a televisão brasileira sobre The History of Sounds, uma das obras mais elogiadas da mostra principal. Durante a entrevista, conversamos sobre o título do filme, A História dos Sons, e o poder do silêncio entre os personagens. Perguntei ao Oliver como ele conseguiu narrar essa história justamente por meio do silêncio. Já o Paul quis saber como foi para ele expressar tantas emoções intensas sem precisar recorrer às palavras em muitos momentos. Na verdade, é uma pergunta muito boa. O silêncio, eu sinto que foi uma descoberta durante o processo de criação do filme. Eu percebi que a ausência de som, nessa história em particular e na emoção que ela carrega, era mais poderosa do que tentar te inundar com sons e com emoções através do som. É interessante você ter falado isso. Eu me lembro de uma conversa que eu e o Oliver tivemos. Lembro que eu estava tentando criar um sentido para o personagem. O som representa a vida para ele, e a ausência de som representa a morte, a tristeza ou algum tipo de luto. E pessoalmente eu sempre me sinto atraído por filmes em que o público pode projetar algo no personagem quando ele não está falando. A estreia de The History of Sounds foi aplaudida de pé, com melodias delicadas e vozes que cortam o silêncio. As cenas musicais emocionaram e prenderam o público do começo ao fim. Também conversamos com Oliver Lacks, diretor de Sirat, que traz uma poderosa metáfora sobre espiritualidade, amor e reconexão. O filme acompanha a jornada de um pai e seu filho por um deserto místico em busca da filha desaparecida. Sirat é descrito como uma experiência sensorial. O longa combina imagem, música e silêncio para provocar o espectador. Perguntei a Oliver Lacks sobre 2 escolhas que, para mim, contribuíram de maneira decisiva para a força estética e narrativa do filme. A primeira foi a opção por filmar em 16 milímetros, o que trouxe uma textura visual à obra. A segunda foi a decisão de combinar atores profissionais com intérpretes sem grande experiência no cinema. A gente gosta dessa vulnerabilidade, dessa energia humilde. Também decidimos filmar em 16mm porque é outro tipo de verdade, sabe? É química, e eu sou a química. Então, as imagens conseguem me penetrar de uma forma melhor do que um pixel. Me desculpa, mas eu sou só um fragmento numa imagem. Perguntamos a Oliver Hermanus sobre a essência do filme A História do Som. Uma história de amor, identidade e intimidade durante um tempo de guerra, quando tantas coisas não podiam ser ditas. Ele nos explicou como se conectou emocionalmente com essa narrativa e como traduziu isso em sua direção.
Na verdade, eu acho que a verdadeira alegria desse filme, para ser honesto, foi a colaboração com o Paul, que foi tão intensa, tão pura, tão constante, cheia de amor e cuidado com o filme, com a história que estávamos contando. Paul também nos contou sobre sua atuação. Foram 5 anos de trabalho intenso para chegar ao resultado final. O Oliver resumiu perfeitamente. Eu nunca tive uma experiência como essa em que eu conheci o diretor. Somos amigos, isso muda tudo. Acho que muitos atores vão se identificar com essa sensação de que na primeira semana, nos primeiros 10 dias de filmagem, existe um desejo secreto de impressionar o diretor. E se disserem que isso não é verdade, estão mentindo, hein? Mas nesse ponto nós já éramos amigos. E a verdade é que ele teve todos esses 5 anos para me demitir, se quisesse. Então exatamente por isso não havia essa de mostrar o meu melhor trabalho. O Festival de Cannes termina neste sábado e o cinema brasileiro, também com histórias potentes e presença marcante, segue conquistando espaço no cenário internacional. E quem sabe também a Palma de Ouro. De Cannes, na França, Érica Abreu para o Leitura Dinâmica. O que é aquilo ali? Isso foi